Deus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, porque as tuas misericórdias duram para sempre, são maravilhosas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelas Amém. Sua Bíblia aí na sua casa, abre ela lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Ele vai até o versículo 39, e aí a gente vai ler de uma forma diferente hoje. Eu vou te contar o que conta lá, se você não quiser ler, beleza? Jesus, ele estava com uma galera, e ele estava comendo com seus discípulos, e aí chega uma galera e olha para ele e fala assim: Jesus, os seus discípulos, eles estão transgredindo a lei. Eles comem sem lavar as mãos. E aí Jesus olha para aqueles caras e fala: vocês também estão transgredindo a lei. Porque vocês estão lá no templo, todos pomposos, todos muito bem vestidos, e fazendo tudo que agrada as pessoas, e vocês estão, todas as pessoas que olham para você falam: cara, aquele lá, vou usar na linguagem de hoje, aquele lá é crente. Mas quando você chega dentro da sua casa, você não obedece a sua mãe, você desonra o seu pai. Para as pessoas que são casadas, você olha para uma mulher e você tem um olhar malicioso. Você que é casada, você olha para um homem e você tem um olhar malicioso. Jesus está falando: você também está transgredindo a lei. Você diz ser uma coisa, mas na verdade você não é. A sua mente está perto de Deus, mas o seu coração está muito distante. E aí Deus fala que não é o que entra que vai deixa o seu coração impuro, mas é o que sai, né? É o que tem saído, né? Jesus ele chama aquele povo de um bando de hipócritas. E aí a gente vive toda essa situação, né, Hildo? E o interessante, Bia, é que Deus ele não está à procura de pessoas perfeitas, mas está à procura de pessoas imperfeitas. Mas, Hildo, o que são pessoas imperfeitas? Pessoas imperfeitas. Porque tudo aconteceu lá no Gênesis, no início de tudo. Porque o homem ele foi criado para ser perfeito. O homem ele foi criado para ser eterno. Porém, por causa do pecado que entrou, fez com que aquela imagem, aquela semelhança de Deus no homem ficasse distorcida. Eu vou ficar com essa palavra distorcida, para não utilizar outra palavra. Ficou distorcida. E isso aí a gente herdou, e aí a gente vem caminhando durante todo o tempo da nossa vida com essa imagem distorcida, que aí essa imagem só vem ser nítida quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, e isso transforma a nossa vida. Mas não estou falando que ela transforma apenas os nossos atos que as pessoas podem ver, mas o nosso interior, o nosso íntimo, que aí Jesus fala para esses fariseus. Os fariseus questionaram porque os discípulos não lavavam as mãos e tal, e Jesus fala que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Agora imagina você com a imagem distorcida de Deus em você, praticando um monte de atos. O que você acha que iria criar em toda a sociedade? As pessoas começaram a se perder, as pessoas começaram a praticar maldade, as pessoas começaram a viver para si e não viver para Deus. E Deus ele nos criou para que nós vivêssemos uma vida para Ele e com Ele. E essa imagem e semelhança que
está distorcido. E o interessante, Rafa e Bia, e você que está nos ouvindo, interessante que a gente, muitas das vezes, a gente acha que essa imagem e semelhança, quando Deus falou lá no Gênesis, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando bem assim que, façamos o homem perfeito. Deus, ele fez a gente já com as nossas limitações. Ele criou a gente com todos os nossos problemas, os nossos complexos. Ele criou dessa forma. Porque ele espera que o homem, por sua própria, não sua própria força, mas com a sua própria vontade, ela busque se aproximar mais de Deus. Ela busque fazer com que Deus ele venha e faça morada na sua vida. E interessante que assim, as pessoas elas às vezes olham e falam assim, poxa, mas se Deus ele fez a imagem e semelhança, então vocês são melhores do que eu? Não, ninguém é melhor que ninguém. Mas o que difere da gente que busca Deus e se relaciona com Deus, da pessoa que não faz isso, é porque a pessoa ainda não abraçou a essa oportunidade. Porque todos nós temos a oportunidade de se aproximar dele. Todos nós temos a oportunidade de se achegar a ele. Todos nós recebemos porque a Bíblia fala lá em João 3,16, que é um versículo muito conhecido por nós, fala assim, porque Deus amou o mundo, mas com um amor tão grande, amou as pessoas do mundo com um amor tão grande, mas tão grande, que deu o único filho que ele tinha, para que ele morresse, sofresse, e ninguém precisava morrer. Como fala lá em Isaías também 53, porque ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, é importante que a gente entenda como que funciona essa questão de imagem e semelhança. Pensa o seguinte, Bia, eu vou usar um exemplo que um amigo, pastor, ele falou para mim, eu posso simplesmente fazer tudo para agradar a sociedade. Eu posso simplesmente ter atitudes que agradam a todos na sociedade. Mas, simplesmente no meu interior, eu ser uma pessoa que maltrato, machuco os meus filhos e a minha esposa em casa. Por exemplo, eu posso estar dentro da igreja, tocando no louvor, ou até mesmo pregando a palavra. Mas na minha intimidade, dentro da minha casa, eu sou alguém que bato na minha esposa, que machuca o meu filho, a minha filha. Essa é uma característica de uma pessoa com a imagem de Deus totalmente distorcida. Eu entendo que hoje em dia nós temos a incrível mania de confundir as coisas e nós achamos que ser cristão é você ter uma imagem muito boa às pessoas que estão te vendo. E aí a gente se esquece do interior. E, é o interior que Deus está vendo. Sim. E a gente está tão preocupado em ter uma imagem maravilhosa, em que você tem que ser uma pessoa exemplar, que você se esquece do seu relacionamento com Deus. Interessante, mas a gente também não pode pegar e ir para o extremo e falar bem assim que a imagem ela não é importante. Sim, uma coisa caminha com a outra. Exatamente, uma coisa, sim. É preciso manter o equilíbrio. Por exemplo, eu posso ter boas atitudes com as pessoas que eu me relaciono lá fora, no meu serviço, na faculdade ou em casa. Eu posso ser eticamente correto com eles, mas moralmente eu posso simplesmente também ser correto também. Por exemplo, quando eu recebo um troco a mais, ninguém está me vendo. Quando eu estou no computador, ninguém está me vendo. Ou então, simplesmente, quando eu chego para uma pessoa e tento me colocar acima daquela pessoa, ninguém está me vendo. Mas aquela crítica que existe dentro de mim, aquela semelhança de Deus que existe dentro de mim, que mesmo distorcida,
clama para ser limpa, para ser purificada, para que Ele reine absolutamente na minha vida, isso aí continua. Então, uma coisa caminha com a outra, tanto a ética, tanto a moral, a imagem como a semelhança. Você entendeu? Bom, o que me chamou a atenção, Edu, também, é que, cara, Jesus, ele é uma pessoa totalmente ousada. Isso me chamou muita atenção. Porque Jesus, ele, tipo assim, os fariseus foram ousados porque quiseram criticar ele. E, tipo, cara, Deus, gente, é perfeito, entendeu? Jesus é perfeito, não tem que ele ser criticado. E aí, eles numa mente tão fechada, tipo, numa coisa tão assim, cara, tipo, eu sou superior. E, tipo assim, eles foram lá e quiseram criticar Jesus. E, tipo, cara, Jesus veio e, tipo, falou, não é assim que funciona, eu vou mostrar. E aí, Jesus veio com toda essa ousadia e tudo mais. E aí eu fiquei, tipo, mano, como assim, velho? E aí, depois de um tempo, tem uma parte que Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus, que quando Jesus responde os fariseus, Pedro critica Jesus falando assim, que se Jesus não se importou com o que os fariseus pensariam sobre isso, não pensariam algo negativo sobre Jesus. E aí isso me chamou a atenção porque Jesus, ele é tão perfeito, ele, tipo assim, ele veio, ele quis mostrar que, cara, você não precisa ser uma pessoa de mente fechada, sabe? E a falta de maturidade de Pedro me chamou a atenção, porque, cara, quando você tem uma ousadia é uma iniciativa de fé. E quando você lê um pouquinho para trás de Mateus, que você vê que Jesus chamou Pedro do barco, eles estavam no barco, e Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. E aí Pedro vai. E enquanto ele estava lá mantendo foco em Jesus, ele andou sobre as águas. Cara, imagina, você tá lá assim, você tipo, tá vendo a água, você tá andando por cima da água, eu sou de qualquer pessoa. E aí, ele estava andando sobre a água, e aí, no momento que Pedro ele olha para o lado, ele cai, ele mergulha, ele se afunda. E isso me chamou a atenção porque tipo, Pedro ele foi ousado em andar sobre as águas com Jesus, mas a ousadia dele só se manteve em pé enquanto o foco dele era Cristo. E aí, quando o momento que ele parou para olhar para o lado, que foi tipo um pequeno detalhe, ele se afundou. E isso me leva aqui, tipo assim, mesmo ele ter tido essa experiência lá atrás, ele repetiu isso de novo, porque em vez de ele focar, tipo, cara, Jesus tá certo, tipo, tô lá. Não, ele simplesmente falou assim, tô nem aí, vou criticar mesmo e já era. E aí, quando eu olhei assim, eu falei, cara, como assim? E ousadia, nem nada mais, ela vem através da fé. E eu tirei isso pra mim. Cara, se você, lá tem uma passagem mais pra frente da Bíblia de Mateus, que eu não lembro agora onde fica exatamente, que fala que muitos ainda tomam leite, mas poucos comem da carne. E Pedro, ele era essa pessoa. Nesse momento, ele foi essa pessoa. Porque ele era fraco, ele ainda não tinha maturidade. Mesmo com as experiências, com a bagagem que ele estava tendo, ele ainda realmente não tinha conhecido Cristo. Ele ainda não tinha essa imagem e semelhança com ele. E isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, quantas vezes nós estamos, tipo, na rua, a gente pensa assim, nossa, cara, eu vou ser uma pessoa, tipo, nossa, você é crente, você é zica. E, tipo, cara, Jesus, ele não veio, que nem você mesmo falou, Ildo, Jesus, ele não veio buscar pessoas perfeitas, mas sim pessoas imperfeitas. E isso eu fiquei, caraca, como assim? E até que eu estava prestando atenção no que você estava falando, e, tipo assim, isso pra mim quebrou muitas coisas, porque quantas vezes você está na igreja, para as pessoas da igreja você é uma pessoa super influente, você é uma pessoa super boa, uma ética perfeita, mas aí que você está na sua casa, você responde seus pais, você faz várias coisas erradas que não deveria. E sua moral, sua ética, tipo, sua imagem e semelhança com Cristo não tá legal. E a sua ousadia se quebra ali, porque a sua ousadia ela vem pelo meio da sua fé. E como que eu vou ter uma fé, como eu vou me fortalecendo, sendo que eu realmente ainda não conhecer Cristo? O interessante, Rafa, que, sabe o que é? É que assim, a gente às vezes acha que, por exemplo, se a gente trabalhar com a questão de que Deus ele está buscando pessoas perfeitas, a gente acaba se complicando num quesito, que o ser humano não vai ser perfeito. A própria Bíblia nos fala que nós seremos transformados pelo Senhor. E se Deus ele quisesse pessoas perfeitas, ele teria destruído tudo e criava tudo novo, perfeito.
Mas o homem ele é justamente somente o homem de toda a criação, o homem é o único da criação, que ele compartilhou algumas características. E é justamente isso, essa imagem e essa semelhança. Que, agora pensa, imagem e semelhança. Quando eu tenho a semelhança de Deus na minha vida, e ela é nítida, eu amo mais o meu próximo. Quando eu tenho a semelhança de Deus e ela é nítida em mim, eu tenho mais misericórdia. Quando eu amo o meu próximo e isso é nítido em mim, essa semelhança é nítida em mim, aí eu começo a reproduzir todos os atributos que Deus ele compartilhou comigo. O amor, a misericórdia, o perdão. E o que a gente vê, muitas das vezes, são irmão odiando irmão. Pessoas odiando pessoas. E aí a gente começa a partir para fora, que aí é pai matando pai, filho matando pai, e assim vai. E é a maldade predominando. Por quê? Porque a imagem está distorcida, a semelhança está distorcida. Agora, quando a gente entende que a gente precisa consertar essa imagem, a gente não tem o poder para isso. Quando a gente entende que a gente precisa consertar essa imagem, que é só a graça soberana de Deus que vem sobre a nossa vida, aí começa a mudar de figura. Bia, Rafa e você que está nos ouvindo hoje à noite. Começa a mudar de figura, porque aí ele começa a agir e derramar as suas virtudes sobre a nossa vida. Agora, quando eu não tenho isso, aí a minha vida está destruída. Quando tudo está distorcido em mim, aí eu não tenho identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde vou. E como tem um texto de Shakespeare que fala que quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Mas é importante que eu saiba para onde eu vou e quem eu sou. Isso quer dizer que a pessoa com a imagem e semelhança de Deus distorcida, ela não tem identidade. Oi, Hildo, sabe o que isso me fez para analisar? Que a ousadia, ela entra até no quesito de ser imagem e semelhança a Cristo. Sim, com certeza. Porque para você ser uma imagem e semelhança a Cristo, você tem que ser ousado. Porque eu vou dar um exemplo assim, cara, quando a gente começou a fazer as lives, eu lembro até hoje que eu cheguei e eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que entrar, várias pessoas vão ter que me ver. Eu falei, meu Deus, como assim? E tipo, eu tenho vergonha. E aí, nisso eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar isso porque é para honra e glória dele. É para levar a palavra dele. E aí, quando você pensa, tipo, cara, você tem que ser imagem e semelhança de Cristo, porque Jesus, ele não teve vergonha de catar e enfrentar tudo que ele teve de enfrentar para levar a palavra. E aí eu fiquei tipo, mano, é isso. E aí, tem uma frase que, cara, isso me marcou muito, que é assim, se você estiver caminhando em direção a Jesus com o melhor da sua capacidade, ele o verá através das águas imprevisíveis da vida. Mas você precisa se arriscar saindo do barco. E isso me lembrou desse momento, porque foi um momento que eu tive que largar um pouco o meu medo, de vergonha de falar o que eu penso, ou de ter que falar algo que eu estou sentindo, para ele poder me usar. E isso para mim foi uma ousadia muito grande, foi uma quebra de barreira muito grande. Então, assim, eu te convido, assim, no final de tudo isso, cara, seja uma pessoa imagem e semelhança a Cristo, seja uma pessoa ousada. E interessante que quando você fala que tem tudo a ver, ousadia com a imagem e semelhança, imagina, você se colocar contra a cultura das pessoas lá fora. Tipo, a gente está no meio de uma galera que tem o mesmo pensamento, tal, mas a gente se colocar contra. Os caras vão lá porque os caras talvez vão usar um bagulho tal. Eu não quero. Por quê? Porque quando eu me coloco, quando eu tenho ousadia para poder dizer não para algumas coisas, ou para algumas ofertas que vêm a mim, então automaticamente eu começo a descobrir quem eu sou nele. E que eu estou querendo limpar essa imagem e essa semelhança que está suja, que está distorcida, que está fosca.
obscura. E é importante a gente fazer essa busca e ter essa ideia de que a imagem e semelhança tem tudo a ver com ousadia para poder dizer não às ofertas que vêm. Sim, para ter uma quebra de barreira. Exatamente. Enquanto eles foram falando, na minha cabeça só vinha a palavra quebra de barreira. Que para você querer ser a imagem e semelhança de Deus, você tem que querer quebrar essa barreira de você não conseguir. Para você ser ousado, você tem que querer quebrar essa barreira que te impede de ser ousado. Eu posso estar na minha casa, montar uma coreografia inteira, mas eu não tenho a coragem de apresentar, porque eu não me acho boa o suficiente para isso. Mas eu queria te dizer nessa noite que Deus ele te dá capacidade para quebrar as barreiras na sua vida. Você pode ter a imagem e semelhança de Deus. E Deus ele não está te apresentando que você precisa fazer algo absurdo para ser a imagem e semelhança dele. Basta você pedir. Esse é o primeiro passo para você quebrar a barreira e você se aproximar dele. As pessoas se afastam de Jesus e, na verdade, elas acham que é Jesus que está se afastando delas. Mas somos nós que nos afastamos todos os dias. A gente se afasta dele e culpa ele por estar se afastando. Seja mais ousado que isso. Queira mais se parecer com ele. Quebre as barreiras que estão te impedindo de chegar mais perto. Você pode estar mais perto que isso. A pergunta que eu quero te fazer é, você tem sido ousado? Você tem feito coisas que você acha que você não pode fazer? Você tem buscado se parecer mais com Deus? Quando eu falo para você se parecer mais com Deus, eu não estou falando para você chegar na igreja e você se parecer um mega de um crente bom. Eu estou falando para você entrar dentro do seu quarto e você se prostrar no chão e pedir para que Ele entre no seu coração e transforme a sua mente. Porque não adianta você estar andando na rua e as pessoas falarem, nossa, ele é crente, mas dentro você está estragado. Se você está dentro do seu carro indo trabalhar, ora lá dentro do seu carro indo trabalhar, você está quebrando uma barreira, sabe qual? Da preguiça. Se você está dentro da sua casa e a sua mãe, seu irmão, qualquer pessoa está gritando com você e fazendo com que você fique irado, vá para dentro do seu quarto, quebre a barreira, ore e fala para Deus, Deus, agora eu quero surtar. Mas eu vou pedir por gentileza, vem aqui, Jesus. Quebre a barreira, cara. Para de ser medroso. Jesus, ele está te convidando para você ser mais corajoso que isso. Olha como Jesus, ele era corajoso, como ele era ousado, como ele quebrava barreiras e como as pessoas o ouviam. Você tem a capacidade de falar e as pessoas te ouvir. Jesus, ele tem um modo muito bom e muito gostoso de mostrar amor. Eu sinto o amor de Jesus todo dia. E eu sou amada. E eu preciso que você sinta isso também. Eu preciso que você sinta esse amor. Porque se você não sente, manda uma mensagem pra gente. A gente vai orar por você, a gente vai orar junto. Porque a primeira barreira você está quebrando, que é a do orgulho. Eu sou autossuficiente. Você não é autossuficiente. Jesus, ele tem algo novo para você. Jesus, ele tem alegria para você. Se você sente um vazio, mais uma vez, eu vou dizer aqui que Jesus é aquele que pode tirar o vazio. Se você acha que você pode todas as coisas e que você não precisa de mais ninguém para te ajudar, eu te digo, você precisa de Jesus. Porque é Ele quem traz alegria, é Ele que traz o renovo, é Ele que traz a paz. É Jesus. Cara, é Jesus. Vamos sim buscar pela imagem e semelhança, vamos sim buscar por ousadia, vamos sim quebrar as barreiras. E quando eu tenho tudo isso constituído, eu sou ousado em Deus e quebro todas as barreiras, aí então eu entro num processo de amadurecimento. Aí eu deixo de tomar aquele leite que você tanto falou aqui, o leite espiritual, e eu passo a comer comida sólida de verdade. Aí quando eu começo a buscar Ele, de fato, fazendo o que você fez, o que você falou, orando tal e buscando, aí Ele começa a me mostrar coisas novas, aquele tesouro que a gente tanto busca e ainda não encontrou. Porque, aí eu já passo a palavra para vocês,
Tem um texto da palavra que fala assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscareis e achareis, batei, batei, abrir-se-vos-á. Uma vez o pastor Luciano Duarte, ele usou um exemplo numa aula lá na Central, há muito tempo, e ele falou o seguinte, que quando eu falo pedi, pedi, dá-se-vos-á, ele pega da prateleira, vai lá e te entrega. Quando fala buscareis e achareis, ele abre o quarto e vai lá, pega lá dentro lá e te entrega, que está tudo próximo à mesa ali. Mas quando fala buscareis e achareis, e fala bater, bater, abrir-se-vos-á, aí então ele pega e abre um grande baú assim, e dá aquele tesouro que ele tem guardado. Nós temos direito a um tesouro, a uma herança. Mas essa herança só é alcançada quando a imagem e semelhança dele é restaurada em mim através de Cristo Jesus. Aí eu começo a viver grandes coisas na presença dele. Sim, e isso me faz pensar que tem uma ligação muito tremenda, porque quando você começa a ter a imagem e semelhança de Cristo, você começa a ter uma maturidade. E essa maturidade, você vai lendo a Bíblia, você vai orando, você vai conhecendo, isso vai gerar um foco, que o foco é Cristo. E aí, quando você tem esse foco em Cristo, você sai totalmente da sua zona de conforto, porque você começa a ver que, tipo, cara, você não precisa estar na sua zona de conforto para fazer as coisas, porque Deus tem muitas coisas além do que você pensa. Ele tem planos maiores do que você pensa. E aí você vai sair da sua zona de conforto não por, eu tenho que sair, deixar preguiça, mas porque você quer mais. Você está querendo tão mais de Cristo, você quer buscar mais, você quer fazer mais por Ele, que você começa a deixar sua preguiça, você começa a deixar tudo e você começa a largar sua zona de conforto para você poder realmente achar esse tesouro. Então, assim, eu acho que assim, é uma coisa muito incrível que Jesus faz com a nossa vida. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito maravilhosa que eu acho que nós conhecemos e que você tem que conhecer, porque é algo maravilhoso, é uma coisa incrível. Se você não conhece, a gente está te convidando hoje a conhecer, né, Rafa? Sim. Esse amor, né? Essa mudança de mente. Eu costumo dizer que quando nós conhecemos Jesus, e quando nós queremos o conhecer, acontece a metanoia. Sim. O que é metanoia, Rafa? Mudança de mente. Mudança de mente. O que eu estava fazendo, eu não vou fazer mais. E não porque as pessoas dizem que eu não posso, mas é porque eu não quero, porque eu estou perto de Jesus. Porque a minha mente está voltada para Ele. Não é porque as pessoas me proíbem de algo, é eu que não quero. Eu não estou indo para festa. Bom, agora na pandemia, né, nem dá. Não estou indo para festas e bebendo e usando todo tipo de droga porque eu não posso. É porque eu não quero. É porque eu quero estar perto de Jesus. Você pode fazer o que você quiser, meu. Rafa, você quer fazer o que você quer da sua vida? Faz. Mas te convém? Mas não. Combina com você? E você falando sobre isso aí, eu até pedi para o Elton projetar ali uma imagem de um iceberg. Top. Imagina um iceberg. Eu espero que todos aqui saibam o que é iceberg. E o grande problema nosso é que a gente às vezes olha e visualiza apenas aquele pedaço de fora do iceberg ali. E a gente tenta imaginar o seguinte: a gente, quando olha para uma pessoa, a gente vê só aquela ponta. E daí a gente começa a ver os pecados que ela comete, ou tipo, porque ela bebe muito, usa droga, isso, aquilo, outro, se prostitui, sei lá o que ela faz. E a gente simplesmente vai lá e rotula ela por conta daquela ponta lá. E a gente esquece que na base ali existe toda uma questão que precisa ser trabalhada. Às vezes a pessoa está praticando todas as atitudes, está fazendo tudo aquilo que ela faz, por conta que a imagem e semelhança dela está zoada, cara, e está lá na base. Às vezes o relacionamento dela, ela não consegue se relacionar de boa com as pessoas no serviço, não consegue ter um bom comportamento no serviço, porque o problema está na base. Não, talvez na base familiar, mas eu estou falando que o problema está dentro dela, que ela ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Mas é importante que eu entenda o que Ele quer de mim. É importante que eu tenha clareza do que Ele espera de mim. E Ele espera de mim, de você, Bia, Rafa,
de você que está nos ouvindo hoje à noite aqui, Ele quer de mim, quer da gente, o nosso coração. Para que Ele venha e mudar aquilo que a gente não consegue mudar. Mudar comportamentos que têm atrapalhado os meus relacionamentos com as pessoas. Mudar pensamentos que têm me levado a lugares obscuros. Eu não sei qual tipo de pensamento que você tem tido hoje à noite. Ou durante a semana, não sei. Mas o Senhor, Ele te conhece. E Ele sabe quais os pensamentos que você tem tido. E Ele tem pensamentos específicos ao teu respeito. Ele mesmo fala, eu sei qual o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz. Então o Senhor, Ele deseja que você tenha paz na sua vida. E não uma vida tribulosa. Beleza? Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha com o seu coração aberto para receber essa palavra, porque Deus primeiro compartilhou no nosso coração para depois compartilhar no seu. Que Deus abençoe a sua vida. Até sábado que vem, galera, a gente espera você. A gente vai se preparar para o sábado que vem, né não, galera? Tá. Galera, show de bola. Vamos orar para a gente agradecer a Deus, beleza? Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, porque esse momento aqui foi um momento único, Senhor. A gente percebe que a gente só precisa do Senhor, do Teu Espírito Santo para agir em nossas vidas. Mesmo estando em lugar diferente, ó Deus, onde não temos o hábito de estar, por exemplo, a gente fazer o nosso culto, mesmo tendo faltado membros da equipe, mas mesmo assim, nós estamos aqui porque nós te agradecemos pela Tua presença. Obrigado pela pessoa que nos acompanhou até agora. Obrigado por cada um que está aqui, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue a abençoar mais e mais. E se essa pessoa que está nos ouvindo e nos ouviu, Senhor, ela de fato, ela entendeu essa mensagem, que ela abra o seu coração e permita que o Senhor trabalhe a imagem e semelhança do Senhor na vida dela. Obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É nóis, galera. Até Tchau, sábado que galera. vem. Tchau, pessoal. Falou, galera. Valeu, galera.